Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que Deus seja louvado, meu irmão, que Deus seja louvado, minha irmã, pela alegria de nós nos encontrarmos no programa Oração Pai das Misericórdias. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, vice-reitor aqui do Santuário do Pai das Misericórdias, que fica na sede da comunidade Canção Nova, na cidade de Cachoeira Paulista, estado de São Paulo. É com alegria que nós podemos viver esse momento de partilha da Palavra de Deus e de oração, de modo que possamos nos confiar à graça de Deus, de modo que possamos nos deixar transformar pelo poder da misericórdia do Pai do céu. Para isso, vamos tomar o Evangelho que a liturgia da Palavra nos apresenta. Nós estamos na terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 17 de agosto de 2021. O Evangelho do dia está em São Mateus, capítulo 19, do versículo 23 ao versículo 30. Mateus 19, de 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, a Igreja no Brasil já há muitos anos celebra no mês de agosto o mês vocacional, colocando em evidência algumas vocações importantes, algumas vocações particulares. A cada domingo, neste mês vocacional, uma vocação é colocada em evidência, celebrando a glória de Deus que se manifesta também nas vocações. No domingo passado, nós, na igreja, celebramos a vocação religiosa. É impressionante perceber na vida da igreja que há muitos irmãos e irmãs que, por um chamado especial do Senhor, procuram se consagrar a Deus através de uma congregação religiosa, de uma ordem religiosa, através de um instituto religioso. Poderíamos aqui citar vários nomes de tantas congregações religiosas: beneditinos, carmelitas, redentoristas, institutos religiosos, salesianos, jesuítas e camilianos, ramo masculino, ramo feminino, homens e mulheres que se consagram a Deus, que procuram viver de uma forma toda especial o Evangelho de hoje. Procuram testemunhar com a doação de suas vidas o Evangelho de hoje. Congregações religiosas, ordens religiosas que se consagram a Deus, procurando professar aqueles 3 votos
religiosos que são clássicos na vida da igreja. O voto de pobreza, castidade e obediência. Pobreza, castidade e obediência. É uma forma de testemunhar o senhorio de Cristo. Pobreza. Cristo é a nossa maior riqueza. Por meio da pobreza evangélica, esses irmãos e irmãs procuram testemunhar que a nossa maior riqueza é Cristo. E que, portanto, por causa desta riqueza que é Cristo, nós somos chamados a fazer da nossa vida um dom para o bem dos irmãos e irmãs, sobretudo os mais necessitados, aqueles que vivem a pobreza material, por exemplo. Castidade. Por meio da castidade, que é a consagração também da própria afetividade, da própria sexualidade, esses religiosos e religiosas, esses irmãos e irmãs, procuram também testemunhar a sua adesão total a Cristo, a sua adesão total ao reino de Deus. Não como forma de desprezar o matrimônio, mas como uma forma de testemunhar a sua dedicação integral, incluindo a realidade da afetividade e da sexualidade, consagrando sua sexualidade para Deus. E a obediência, uma forma de testemunhar pela própria vontade o senhorio de Jesus. Renunciar à própria vontade no sentido não de negar a própria vontade, mas de renunciar no sentido daquela vontade egoísta, daquela vontade individualista, aquela vontade de viver a própria liberdade de qualquer jeito. Não. Os religiosos e religiosas, pelo voto de obediência, procuram consagrar sua vontade à vontade de Deus. Decididos a viver no seu dia a dia, a entrega à vontade de Deus. Por isso o Evangelho de hoje é tão precioso, quando Jesus diz para aqueles discípulos que deixaram tudo para seguir: todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Que Deus abençoe os religiosos e religiosas, mas que Deus também possa tocar o coração dos nossos jovens, rapazes e moças, de modo que possam sentir e experimentar o chamado de Jesus, possam se consagrar na vida religiosa, sim, em nome da igreja, em nome de Jesus, em nome de tantas comunidades religiosas. Eu dirijo esse apelo aos jovens que agora estão me assistindo. Entregue-se a Deus. Você que é jovem e que se pergunta a respeito de sua vocação, faça o seu discernimento vocacional. Busque conhecer as comunidades religiosas, os conventos, os mosteiros, para perceber, não é ali que Deus chama você a realizar uma vocação, uma consagração especial a Deus, assumindo os votos de pobreza, castidade e obediência para ser em Cristo um sinal do reino de Deus no mundo em que vivemos? Faça o seu discernimento e tenha coragem de dar o seu sim para Deus, tenha coragem de dar o seu sim para a igreja. É com estas intenções que nós rezamos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.